Túlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de março de 2017, é uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 4072. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 16 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o binômio afetividade-sexualidade, da especialidade sexossomatologia. Esse verbete foi redigido pelo nosso neoverbetógrafo de hoje, estreante hoje, professor André Popinhac, que é brasileiro, natural de Curitibanos, Santa Catarina, é graduado em Engenharia Mecânica e mestre em Engenharia Mecânica. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 2014 e docente de Conscienciologia desde janeiro de 2015. Agora aqui na definologia, o binômio afetividade-sexualidade é a associação entre a vivência dos sentimentos e emoções e a satisfação das necessidades sexuais, influenciando o comportamento, escolhas e saúde holossomática da consim, homem ou mulher. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da maturidade afetivo-sexual, a auto-organização pensênica na base do interrelacionamento cosmoético. E na fatologia, a conjugabilidade sadia do amor e sexo, o idealismo da relação afetiva a dois, as relações afetivo-amorosas superficiais devido ao excesso de individualismo e narcisismo, a sexualidade promíscua podendo levar a acidente de percurso, o solteirão sem duplista, dando vazão ao sexo chakra através de evocações patológicas. A composição da dupla evolutiva sendo forma eficiente de eliminar as carências afetivos-sexuais. O prazer compartilhado através do orgasmo, a fim de aproximar e manter o casal romântico, coeso. E aqui na parafatologia, a alcova blindada, a prática do arco voltaico crânio-chacral, o holorgasmo, o ataque extrafísico, as excursões a bacanais extrafísicos, o casal íntimo com sexo ativo mantido pelos liames do sexo chakra. A satisfação na sexualidade madura, possibilitada pela união efetiva das essências sexuais. A condição de bom humor e soltura do energossoma em decorrência da afetividade e sexualidade sadias. Agora, aqui no detalhismo, a gente chama atenção que tem 28 sessões, configurando aí um máximo para essa divisão. E, na argumentologia, nós destacamos a taxologia com 2 categorias básicas do binômio afetividade e sexualidade. Depois tem uma outra, que é a caracterologia, com 10 reações da consciência vivendo aí o binômio. Depois tem a terapeuticologia, com 4 condições ou posturas propulsoras da homeostase, no binômio afetividade e sexualidade. E aqui na remissiologia nós destacamos afetividade duradoura, autodiscernimento afetivo, autorreciclagem afetiva, desrepressão sexual, duplismo libertário. E aqui na frase enfática, sob a ótica da holomaturologia, quem prioriza o binômio homeostático afetividade e sexualidade supera a instintividade, visando a conquista da condição evolutiva da autotransafetividade. Agora aqui na questionologia, você já refletiu sobre o impacto das carências afetivo-sexuais no cotidiano? Emprega o binômio afetividade e sexualidade enquanto alavanca para a evolução pessoal? E aqui na filmografia específica, nós temos uma fonte e na bibliografia específica, 4 fontes. Agora vamos aqui à mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Marisela Padilha e Marilene Raganin. Casal, dupla, saúde, emoções, holossoma.
sentimentos, conjugabilidade, individualismo, discernimento, sexo somática, promiscuidade, desequilíbrio, companhia, monotonia, carência, orgasmo, sexo-chakra, desassediologia, autocogniciologia, sexo-somatologia. Muito bem. Professor André, a gente já tem aqui várias perguntas, nossos teletertulianos. Agora, antes disso, a gente queria ouvir você sobre a sua motivação para escrever sobre esse tema tão importante, né, para todos nós, pré-serenões. O que você tem a dizer? Então, boa tarde a todos, para começar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal da Enciclosapiens. A gente agradece também. Foi uma batalha grande para chegar aqui, terminar o verbete e vir defender. Estou muito feliz. Agora, o que me levou a estudar esse tema, o que me chamou a atenção desde o começo foi a escassez de estudos dentro da sexossomática. Eu acho que ainda é um assunto tabu, mesmo aqui dentro da CCCI. Você acha? Ainda acho que é um assunto tabu. Pelo que eu pesquisei, esse é o 4º verbete dentro da área. É verdade, né? A enciclopédia tem pouca coisa. Acho que você tem razão. Ele é pouco abordado, né? Em geral, assim. Sim, pouco Pelo abordado. menos na enciclopédia. Sim. E, além do mais, esse é um tema que eu considero um fator-chave para a evolução da Consim. Porque ele tanto pode ser o teu gargalo evolutivo, ser o teu mata-burro, como pode te ajudar muito. Certamente. Na questão evolutiva da consciência, né? Principalmente, você é bem jovem, né, André? E, principalmente, assim, a pessoa na fase de preparação da Proexis, a turma também dos inversores, não só, mas, às vezes, essa problemática desestabiliza a pessoa no próprio encaminhamento evolutivo ali de vida, né? Ou seja, pela união equivocada, ou pelos deslizes, como você coloca, que a gente vai poder debater bem aqui ao longo do verbete, né? Agora, quanto às minhas vivências, por exemplo, eu passei pelo processo de viuvez, né, com 26 anos. Nossa! E estava ainda, como eu tenho uma formação muito intrafísica, materialista, foi um choque muito grande para mim. Que ao passar pela viuvez eu achei, pronto, acabou, né? Só que, por algum motivo, meu parapsiquismo abriu. Daí eu comecei a ter muitas percepções, comecei a ver consciência, o que me levou a acessar a conscienciologia. Isso que eu ia te perguntar, se quando você teve a viuvez... Foi nesse momento, quando eu passei pelo processo de viuvez, então acabei, por exemplo, eu estava sempre estudando, lendo, e começava a perceber essa minha ex-esposa que dessomou no meu ambiente. E para mim, eu pensava, será que eu tô ficando louco, né? Porque para mim aquilo não fazia sentido. Porque se eu estivesse dormindo, alguma coisa, eu ia dizer, não, foi um sonho. Mas o problema é que eu estava em casa, né, lendo, estudando, e começava a perceber assim. Eu ainda não sei se foi materialização ou clarividência, assim, mas foi muito real, assim. Aí eu comecei a pesquisar, cheguei nas tertúlias, comecei a ver o Valdo lá falando, e já comprei o Projeciologia, comecei a ler. Quando comecei a ler, pronto, é isso que eu estava procurando. Aí já tive projeção, comecei a desenvolver a projeção e fui desenvolvendo. Aí eu tive lucidez para ver, porque eu estava no processo de carência afetivo sexual muito grande na época. Que eu estava lá meio no mamelim, né, passando ainda pelo processo de luto. E então como eu comecei a trabalhar muito com as energias, meu parapsiquismo abriu, eu comecei a vivenciar mais e ter mais lucidez para perceber o quanto me prejudicava isso, né? Comecei a ter ataque extrafísico, o processo, né, do congresso subtilis. E eu via que isso me atrapalhava muito, assim. Eu estava terminando o mestrado e com o ocorrido, né, com essa questão energética, ataque extrafísico, assédio, eu não conseguia desbloquear o meu coronochakra. Basicamente, o meu comportamento era ditado pela subcerebralidade. Aí, é claro, teve toda a reciclagem, trabalho com energia, passando por tudo isso, desde comportamentos mais de promiscuidade, e conhecer várias pessoas, até chegar no duplismo.
E mesmo do duplismo também não foi fácil, né? Porque é um erro achar que vou achar a dupla, a partir de agora vou fazer sexo diário e nunca mais serei carente. Isso é um mito também, né? Porque isso ainda tem que trabalhar, tem que se reciclar, se melhorar, até você... Dá trabalho. Dá trabalho, tem que suar a camisa. Tem que suar, é verdade. Muito bem, que ótimo seu depoimento aí, muito bom, rico, né? Embora aí você tenha passado por um processo de luto, enfim, difícil, né? Mas tão jovem, né, André? 26 anos, puxa, parabéns aí por você ter tido essa oportunidade de reciclagem a partir de uma crise tão séria como essa, né? E encontrou a Conscienciologia nessa época, né? Bacana, muito bom. Então vamos lá. Olha, a gente já tem aqui uma primeira pergunta na Parafatologia, na página 8. Na segunda linha, de cima para baixo. A vampirização energética do funcionário sem automotivação nem forças para fazer amor ou ter prazeres sadios. Você poderia ampliar esse item? Sim. Então, quando eu escrevi isso, eu pensei assim, quando eu terminei o mestrado, eu trabalhei numa multinacional. Então, normalmente, esses ambientes são vampirizadores. Você é completamente sugado. E eu não conseguia bancar energeticamente esses ambientes que eu frequentava. Então eu voltava para casa, não tinha nem energia, força para ter minhas vivências afetivos sexuais. Então, por exemplo, quando a gente deixa a questão o sexo para a última coisa a fazer no dia, dificilmente você vai fazer, né? Então é nessa questão, né? Ah, certo. Essa questão do trabalho dominar a sua vida pessoal. A questão da robotização, né? Você vai lá, você é sugado de toda maneira, falta energia, né? E às vezes o robotizado ganha hora extra e vira o robotizado feliz. Bem sério isso. E você, por exemplo, você falou que trabalhava numa grande empresa e tal. Você passou a ter conhecimento e conhecer as ideias, as técnicas da Conscienciologia. E aí, o que te ajudou mais? Foi mexer com as energias mesmo? Foi ficar mais autoconsciente ali? O que você empregou aí para melhorar essa condição? Bom, a questão do trabalho com as energias, ela tem os dois lados, né? Por um lado, você fica mais lúcido para ver o que é bom para você, o que é prioridade na tua vida, mas por outro lado, você fica mais sensível e acaba sofrendo mais. Então acaba iscando muitas consciências mais patológicas e às vezes não consegue. Mas isso numa transição, né, André? Numa transição. Em tese, você dominar as energias só melhora a sua vida, né? Sim. A questão é quando você está ali no mais ou menos Isso, e ainda não banca, né? Então, tem que ficar atenta a isso, né? Tá, mas desculpa, eu te interrompi. Você estava comentando, então... A questão da transição, né? Porque quando você começa a trabalhar com energia, parece que vai aparecendo cada vez desafios maiores, né? E é um crescendo, né? Você cada vez vai... Questão da crise de crescimento, mas é assim mesmo, né? Tem que suar a camisa. Isso mesmo. Agora, na pensenologia, na página 7, na antepenúltima linha, você pode citar os principais bagulhos autopensênicos coibidores da sexualidade sadia? Bagulhos autopensênicos, eu imaginei os pensênicos patológicos, a sujeira mental. A pessoa às vezes está com algumas evocações espúrias que podem vir a tornar a alcova contaminada. Aí é difícil ter uma homeostase holossomática durante essas vivências. Você colocou em algum lugar a questão das fantasias, né? Das fantasias sexuais, Sim. né? Isso aí é obviamente que vai retroalimentando esses bagulhos, né? Autopensênicos, vai carregando, né? Vai aumentando o bagulhismo, né? Meio que vai num ciclo, né? É uma retroalimentação. Agora, na Principiologia, André, na página 8, na antepenúltima linha, você
pode exemplificar o princípio da não contradição? Sim. Então, isso aconteceu comigo, né? Por exemplo, eu já tinha noção, né? Já tinha essa lucidez para perceber esses ataques extrafísicos, essa questão da energia. Mas, por um lado, eu já tinha o conhecimento do paradigma consciencial e, às vezes, eu me permitia cometer alguns pecadilhos, né? A questão da obtusidade. Por exemplo, ainda assim, como eu ainda tinha um padrão ainda não tão homeostático, eu ainda acessava pornografia, por exemplo. Então, acabava essas evocações bem patológicas e, enfim, acabou que eu tive que parar de uma hora para outra, né? Que a questão foi muito claro, né? Quando eu trazia a minha dupla para casa, aquelas companhias extrafísicas caindo em cima dela, assim, né? Então, foi bem chocante para mim. Agora, aqui na teoriologia, lá na primeira linha, ele pede para você explicar as relações entre a teoria da zona de conforto patológica e o binômio afetividade e sexualidade. Sim. Então, é mais ou menos nessa linha, né, da pessoa, às vezes, ela permanece numa condição mais patológica das vivências sexuais. Por exemplo, tem pessoas que, às vezes, mulheres, né, que eu conheço, que às vezes gostam de homens violentos, é uma coisa mais patológica, elas sabem que aquilo não é positivo, mas permanecem por uma condição até de conforto. Então, isso entra na condição da vivência patológica do binômio afetividade e sexualidade. Você sabe que em alguns momentos eu já pude perceber também, além dessa condição intrafísica muito séria, desse conforto patológico intrafísico que você está comentando, que, nossa, eu acho seríssimo. Eu lembro de pessoas comentando, assim, eventualmente, né, ao longo da minha vida, pessoas assim que eu tinha mais intimidade, amigas, assim, dessa questão do congresso sutilis, que é mais comum do que a gente pensa, né? E também, às vezes, é motivo de uma acomodação patológica. A pessoa nem sabe, porque aquilo reconforta ela. E ela nem sabe do que se trata, acaba suprindo aí carências afetivos sexuais, e aquilo fica retroalimentado como se fosse realmente, literalmente, uma zona de conforto totalmente nosográfica, né? A questão do congresso subtilis, ela é muito séria, né? Ela é descrita, tem até um verbete muito bom aqui, Tem. Acho que é o Lucas. Essa questão desde de muito tempo atrás já é descrito, né, em vários livros, mas descrito de acordo com o conhecimento e a cultura da época, né? E quando as pessoas têm essa questão dessa união parassexual com essas consciências mais patológicas, normalmente elas associam com os sonhos eróticos, tudo. Mas, assim, a grande questão é que ela acorda sempre esgotada, né? Isso é extremamente negativo. Claro. Alô? 2, 3. Alô. André, então, parabéns aí pelo verbete. E, assim, só para colaborar, entrando aqui, olhando aqui a sua filmografia, a gente observa, né, que, de fato, o cinema é um grande mau instrutor, né, de hábitos familiares, hábitos de relacionamento, né, ou seja, ele vende muito a patologia, né? A gente vê essa questão do filme Shame que você coloca aqui, que ele mostra muito essa história, né, ou seja, a loucura, né, do processo mesmo da sexualidade. Não é o único, né, infelizmente. Tem um que está em moda agora, que lançou sequência, que são esses 50 tons de cinza. E aí entra muito naquilo que você está falando, da patologia, das patologias do relacionamento do casal, né? E que aquilo, de alguma maneira, é uma doença, é algo grave, e parece que a gente não tem nenhum filtro, né? A sociedade não tem uma voz de falar, olha, isso daí
sabe o bom tom, né, de chegar e ter ali, não é um processo de censura, mas é um processo realmente, tem coisas que não deveriam nem existir, né? Vamos pensar assim, não é censurar, mas é que a conscientização das pessoas levariam do tipo, olha, isso não convém, não é de bom tom, não é? Ou seja, então é milhares de tons, né? Não é só 50, não é, então não é de bom tom de fazer. O que você vê dessa forma? Eu acho que a questão é falta de balanço, né? Porque se você for ver, né, esses filmes da moda aí, na verdade as pessoas até não vêem, na grande maioria não vê nenhum problema nisso, né? Já é o standard, né, o padrão da sociedade, né, aceitar esses tipos de relacionamento, né? Aceitar um homem dominador, essas coisas, submissão. Agora, tem até alguns pequenos movimentos que tentam até ir contra esse tipo de abordagem em filmes, mas eles nunca são bem vistos, né, esses movimentos, né? São os conservadores, enfim, sempre são apedrejados esse povo, né? Sim. Uma coisa também que eu estava pensando eu também sou engenheiro, né, e por sorte, né, dele, né, mecânico também. E eu também tive trabalhando numa multinacional. E o que a gente percebe? Que há muito essa história, a gente vê que empresas, grandes empresas, eu sempre vi como se fossem grandes feudos. E naquela estrutura feudal tem sempre um ciclo patológico do processo dessa sexualidade, né? Ou seja, quem tem o poder, as pessoas que se aproximam das pessoas que têm o poder, tem pessoas que vão usar a vaidade, a beleza, né, para ter ali alguma escalada social. Então, a história humana, ela se repete em muitos contextos, né? E aí a gente percebe que na filosofia oriental entra muito aquela história da energia do yin e yang, né? E a psicologia, ela chega a estudar alguns aspectos que, tipo, às vezes nessas empresas, que ela tem que se posicionar, ela tem que brigar, ela tem que se defender, ela tem que defender seu espaço, porque o ambiente de uma empresa dessa multinacional, ele é muito de concorrência, é muito de você se defender, defender o seu cargo, defender a sua utilidade, né? Ou seja, você tem que se provar o tempo todo por que você lá está, né? Então, de fato, isso acaba você chegando em casa e você fala, olha, gastei toda a minha energia, eu estou um pó, né? Não consigo me defender nem de mim mesmo mais, né? Aí, quer dizer, a pessoa quebra o processo do convívio social e sexual junto, né? Ou seja, não tem mais aquela situação e isso acaba criando impacto. E aí você coloca aqui na fatologia, na página 8, a convulsão por sedução tendo o objetivo do sexo fácil, sem envolvimento emocional. A gente percebe muito nesses ambientes essa situação, né? Ou seja, a pessoa ela se arma, ela cria ali uma fantasia energética, inclusive, uma postura de que muitas vezes ela não é, né? Porque aquela questão, ninguém está sempre sorrindo, ninguém está sempre perfeito, ninguém está sempre de bom humor, escutando aquilo que você está querendo dizer. E a gente entra nessa falácia da vida, né? Que tipo, tudo é perfeito, né? Que aquela pessoa é perfeita, e aí entram os processos das traições, né, que a gente sempre acha, as pessoas acabam criando aquela ideia do que tem fora de casa é mais interessante do que tem dentro de casa. E aí entra esse ciclo. E aí eu gostaria que você aprofundasse um pouco sobre esse ponto. Vencer esses tipos de holopensenes é muito difícil. Às vezes compensa não frequentar esses meios, né? Às vezes a decisão mais sábia é se afastar, mudar. Porque o holopensene às vezes é tão cronificado que você só vai se desgastar e vai perder energia. Né? E também na parapatologia você fala que na 6ª linha do casal incompleto com sexo inativo mantido pelos liames do cardochakra. Você pode aprofundar esse ponto? Então, a questão do casal incompleto, às vezes eles se mantêm juntos apenas pela questão afetiva. Certo. Por isso, pelos liames do cardiochakra, né? Eles não têm o sexo ativo, né? Eles, por alguma razão, pode ser, por exemplo, que a gente estava falando da funcionário de uma firma multinacional que não tem energia, mas se mantém junto pela questão afetiva. Agora é interessante que eu estava lembrando, né? Você chegou a fazer o curso lá do professor Valdo sobre sexualidade? Não, né? Ele foi bem mais anterior à tua chegada. Não, não. Né? Não sou desse então, tipo. a coisa que ele mais chamava a atenção, né?
era justamente da importância do binômio afetivo-sexual, em que, na verdade, as relações não eram sexuais e não deveriam ser só afetivas, né, dentro do ponto de vista do duplismo. Ele deveria acontecer a relação, né, não só em um polo e nem no outro. A pessoa, existe um processo de uma necessidade, né, parafisiológica do homem e da mulher, que nem você colocou, né, do ponto de vista de estar funcionando com esse binômio. E uma das coisas que me chama a atenção do ponto de vista da afetividade, ele falava muito, professor Waldo, que ele aprendeu muitas coisas com Chico Xavier, né, do ponto de vista da afetividade. E tinha uma fala do Chico Xavier que ele colocava, que dentro de uma relação, a gente não pode estar sempre pegando o lado negativo da relação e cobrando aquilo. Aí ele fez uma metáfora, que é você experimentar regar uma planta com uma água morna todos os dias. E o que vai acontecer com essa planta com o passar do tempo? Então ele estava justamente falando dessa necessidade de cultivar o processo afetivo, que isso não é, a gente, devido a ter esses filmes, esse processo da sociedade, nós não somos educados, né, para lidar nesse processo. E como que você vê as saídas, né, para a gente melhorar essa relação afetivo-sexual? Quando fala em binômio afetividade e sexualidade, realmente é difícil separar, né, a afetividade da sexualidade, né? Vai ter que ter os dois no casal íntimo, né? Não tem jeito, né? Agora, qual era a pergunta mesmo? De focar essa dificuldade de aplicar a afetividade. Porque uma coisa, a gente percebe no casal, na dupla evolutiva, o fato até de marcar lá, tipo, a tabela, sexo diário, completei, pim, né? Então, mas não é isso. Quando você está falando da afetiva sexualidade, entra de interessar-se pelo outro, entra de você mimar o outro, de certa forma, assistencial, escutar, entende? Ou seja, tem diversos atributos. Da afetividade é uma palavra grande, é isso. Enorme. Né? E o que acontece? A gente não é treinado, educado para exercitar uma afetividade cosmoética. Acho que é basicamente isso. Entendi. Então, assim, infelizmente, existe esse holopensene da Socin, né, por exemplo, os homens têm mais dificuldade de demonstrar afeto. Isso desde a infância, dificilmente a gente demonstra afeto, né? Então, quando a gente começa a ter nossas relações, né, encontrar uma namorada, dupla, esposa, aí você começa a ser cobrado por aquilo, né, porque você não é afetivo. Então, depois que você, no meu caso, por exemplo, eu sempre fui cobrado, né, de todos os meus relacionamentos por não ser afetivo. Mas depois que você consegue chegar nessa condição de casal íntimo, que leva tempo também, não é de uma hora para outra, essas reciclagens elas acabam acontecendo naturalmente. Você começa a ter mais lucidez e perceber que a afeição, o cuidado com a tua dupla é realmente importante. E no caso que foi o que aconteceu comigo, né? Na minha dupla agora, levou um tempo para a gente, que nem eu falei, né? Não é arrumar uma dupla, pronto, a partir de hoje eu não sou mais carente, não. Tem que construir, né? Tem que construir, até o ponto que você não é mais carente, é autossuficiente, aí você começa a ter o holopensene do casal, aí chegam as reciclagens afetivas, né? E é claro que você também não pode ficar comendo mosca, né? Principalmente o homem, né? Também se esforçar, né, para prestar atenção na mulher, assistir ela, né, vendo o que você pode assistir ela, fazer atividade em conjunto, tem vários... Estou achando ótimo esse diálogo entre dois engenheiros mecânicos. Exatamente. Muito bom, parabéns aos dois. Agora, só assim para ajudar um pouco nesse processo, o que me auxiliou muito nessa situação foi ter a minha duplista, ela é psicóloga, né? E aí o que acontece? Ela me exigiu muito, né? Ou seja, eu falar o seguinte: a minha vida antes dela e depois dela, eu sou outra consciência. Por quê? Porque ela, de alguma maneira, do ponto de vista da educação mútua, né? Ela cobra de pequenos detalhes que aquela história que a gente, dentro da racionalidade, a gente não valoriza. Então, por exemplo, aquela história de você precisa deixar claro para o outro que ele é importante para você. Então, mas às vezes para a gente fala o seguinte: isso está subentendido,
Né? Isso já é um ponto pacífico, né? Não há essa dúvida. Aí fala assim, não, mas o outro precisa escutar de você que isso é um fato. Né? A verbalização, às vezes deixar escrito, uma carta, um recado, e aí, tipo, parece que há uma necessidade, né, principalmente do lado feminino, aí vocês vão defender, né, tipo, de ter essa comunicação verbalizada e também ter esse processo da conversa, de fato. Não ficar só no subentendido, de ser realmente discutido, mostrar o aspecto, ou seja, ter muita conversa. Ou seja, a falta de conversa gera muito problema dentro desse binômio. É mais ou menos isso. Você quer comentar alguma coisa? Não pode. Então, vamos lá? Eu acho muito interessante, e aí acho que em cima do que vocês estavam falando, acho que o processo da empatia e da conexão que você vai fazer com esse propósito da dupla é muito anterior até a questão sexual e tudo mais. Eu acho que é um crescendo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da questão da técnica do holorgasmo e da questão da transafetividade. Se você percebe assim, essa relação, esse crescendo, ou como é que você vê isso? Assim? O holorgasmo é uma técnica, ele tem nos 700 experimentos, mas ela é muito ampla, né? Ela vai desde de zero até ad infinito. Então, essa questão, que assim, se você olhar para o orgasmo e o orgasmo ele é limitado ao corpo físico, né? Então, ocorre a vibração do soma. Agora, quando você vai para o holorgasmo, já começa a movimentar todo o holossoma. Eu não sei, porque assim, eu penso que a questão do holorgasmo, ela tem uma questão de mental soma, né? Ela vem com ideia, ela vem com informação. Ela é muito mais avançada. Interassistencial, É muito mais avançado. O orgasmo é a troca energética dos sexochakras, né? E quando você já vai para um crescendo do orgasmo para o holorgasmo, já começa a ter bastante troca das energias conscienciais pelo mental soma. Então, para você ver aí a diferença, né? É muito mais avançado. E que aí, na sua visão, assim, do que você escreveu, da sua experiência, você vê que, no caso, você consegue chegar a essa condição da transafetividade a partir desse crescendo, né, desse aprofundamento, né, afetivo, sexual, empático e tudo mais, aí você chega nesse processo. Às vezes eu vejo muito falar assim, então a gente vai subliminando a questão do sexo, né? Eu acho que a gente não tem que nem hipervalorizar e nem desvalorizar, acho que a gente tem que entender, né? E essa desdramatização também do processo da Kundalini e tudo mais. Mas aí, assim, que você poderia ver a questão da transafetividade, né? Assim. A proposta da dupla evolutiva, né? Ela é o princípio do começo, né, da transafetividade, né? Que é você sublimar o teu próprio ego. Então você começa a ter essa, digamos assim, esse lampejo de transafetividade com uma consciência, que é a tua dupla. E a partir daí temos que ir com muita calma, né? Porque passo a passo ainda somos muito pré-serenões, então lentamente tendo esses lampejos, nesse crescendo aí que não sabemos ainda quanto tempo ainda vai para chegar nessa condição de transafetividade, mas tem que ir com calma, né? Primeiro, ainda temos o nosso soma aqui, ainda nossas instintividades, ainda elas estão sempre aqui, né? Agora, você sabe que a primeira vez que eu ouvi esse neologismo foi ali naquele salão, na época verde, não sei o que cortar agora, ali onde eram as minis, né? E, curiosamente, eu estava sentada naquela mesa do professor Valdo, né? E eu fiquei muito impactada quando ele comentou sobre a ideia da transafetividade e que ele tinha pensado, tinha proposto, enfim, né? Até para ajudar a nós aqui, que estávamos mais próximos, ajudar os intermissivistas no modo geral. Enfim, ele fez alguns comentários e tal, e a partir dali a gente, obviamente, refletiu bastante, eu particularmente. E o que para mim ficou bem impactante, assim, interessante, é o quanto que esse conceito de transafetividade pode e deve ajudar a gente no nosso relacionamento com a nossa dupla, nosso duplista. Nossa duplista. E assim, eu posso dizer para vocês que depois que eu
compreendi minimamente, né? A gente entende um pouco os conceitos mega, né? Cada um no seu nível. Me ajudou muito na minha convivialidade com o meu duplista. É como se você subisse de patamar, mesmo teoricamente, tivesse uma compreensão melhor da condição ideal de um relacionamento e, mesmo que você não consiga colocar em prática muito menos que 51%, você já tem um vislumbre. Então, você sobrepaira de uma maneira melhor, entendeu? Você começa a pensar grande, pensar maior no seu relacionamento. E tem muito a ver com o que você colocou, né, André? Sobre a dupla evolutiva, de você sair de você e pensar nos dois. E é como se fosse um crescendo realmente, até chegar na transafetividade, né? E aí a questão da sexualidade também ganha uma outra importância, porque o negócio é muito mais amplo, né? Sai do corpo físico, né? Essa questão da transafetividade no duplismo, você, na verdade, quando você tem esses lampejos, você começa a olhar a tua dupla já como uma consciência, que é o oposto, né, daquele amor egoísta de possessão. Às vezes você tem lucidez suficiente para ver que às vezes não vale mais a pena continuar junto, ou porque você vê que é uma consciência. Eu acho isso interessante, só de contextualizar, né, a questão da transafetividade, que nas mini tertúlias o professor Valdo ele enfatizou que era um dos últimos, vamos dizer assim, ideias novas, né, ideias originais que ele estava avançadas. Né? É uma das maiores ideias avançadas que ele tinha e que ele achava que nessa vida não iria falar. Aí ele abriu isso daí porque ele achou que já era a hora, mas ele, né, dentro que podia de outros, ajudar a situação ajudar. de algumas pessoas. Isso foi bem explícito com exatamente isso. Só para entender, aí ele auto-exemplificou, colocando o caso dele da escolha da esposa para ser a mãe do filho. Bem lembrado. Né? Que aí o que acontece? Ele falou a vida inteira que seria inversor e que ele não iria casar. Ele teve aí diversas hipóteses e propostas de casamento. E aí ele inclusive ele comentava que ele teve relacionamento com modelos, com pessoas assim belíssimas e pessoas com diversos níveis culturais, né? E do ponto de vista até de dinheiro, ou seja, ele pôde escolher, na verdade, a pessoa que a questão do ego, né? Ou seja, quem poderia entendê-lo quanto ego. E o que ele fez? Qual que é a melhor mãe para o meu filho? E escolheu uma senhora que ele falou assim, eu não tenho tanta afinidade perante outras que eu poderia escolher para mim, mas eu estou escolhendo o melhor para o meu filho. Então, aí ele colocou que esse era um processo de essa inteligência da transafetividade. Né? Ou seja, que eu não estou buscando me atender às minhas necessidades egóicas, mas assim uma necessidade de processo grupo-kármico. Né? E isso é uma coisa complexa. Nossa, né? Totalmente. Exige muitos atributos avançadíssimos, né? Muitos. Ótimo, André, bem lembrado. Agora, vamos aqui então. Na culturologia, essa pergunta é de Caxias do Sul. Na segunda linha, na página 11, em a cultura de empurrar com a barriga, relacionamentos evolutivos. Eu pergunto, que parâmetros podemos usar para saber se o relacionamento atual é antievolutivo, para podermos partir para novas oportunidades evolutivas? Bom, aí precisa de uma análise bem racional, né? Tentar colocar no papel os prós e o contra da relação. Se não tem filho, se torna muito mais fácil, né? Agora tem que ver a questão evolutiva. Se no caso os dois estão estagnados, não tem essa questão da reciclagem, um vislumbre do futuro visando a evolução, então eu não vejo motivo, né, para continuar. Agora a pessoa tem que ser totalmente racional nesse momento, né? Não, tem que deixar de lado os emocionalismos e fazer uma listagem, né? Usar o binômio admiração, discordância, né? Olhar para a pessoa, né? O duplismo não é você concordar com tudo, né? Vai ter discordância, mas essa discordância ela não pode ser tão grande que possa gerar uma barreira, né? E complementando, né, o que você colocou, acho que está ótimo, mas só lembrando, né, que eu acho que, na minha opinião, assim,
um parâmetro interessante, um indicador importante nessa análise do duplismo, né, de tá, não tá, fica do 51% ao 49%, é você conjugar isso, a pessoa que você está em dúvida, com a posição dela em relação à sua proexis. Porque mesmo que a pessoa não esteja inserida especificamente, pode ser que o seu duplista ou a não sejam, por exemplo, não tem uma proexis direta dentro mexendo com algum IC ou com a conscienciologia, mas o saldo deve ser positivo, deve ser 51%, porque se a pessoa for atrapalhar a ponto de você correr o risco de desviar a sua proexis, eu acho que é um parâmetro importante a ser considerado, né, gente? Às vezes a gente vê a pessoa meio escorregando, assim, insegura, e às vezes pode ser a brecha de assediador para atrapalhar a pessoa e desviar da proexis, né? Então, isso que você colocou da racionalidade, de ver prós e contras, né? É bem sério, né? Uma coisa que me veio agora é a questão, né, que nem você falou da proexis, né? Você está vislumbrando, por exemplo, eu quero começar a ter NEPs, e o teu duplista começa a gerar antagonismo. Já é porta de entrada para assédio. Já tem que ficar esperto, de olho, né? Às vezes faz parte você desassediar. Às vezes faz parte. Mas você tem que ver se a coisa é mais generalizada, se é muito viável, né? Exatamente. Para também não provocar estupro evolutivo. Exatamente. Então, isso tudo tem que ser bem avaliado. É melhor avaliado. tirar o time de campo. Mas cada caso é caso. André, ainda na parte da culturologia, eu gostaria que você falasse mais sobre a superação da cultura das justificativas para os próprios comportamentos, na página 11. É a terceira e quarta linha. A culturologia? A Página 11. superação da cultura das justificativas para os próprios comportamentos. Aquela questão, né, que a pessoa ela sempre tem uma justificativa. Eu vou lá, vou trair minha mulher, porque minha mulher não me dá atenção. Então ela sempre tem uma justificativa para justificar, digamos, os seus erros. Essa questão de justificativa é bem séria, né? Que a gente tinha uma época da minha vida que a gente usava muito esse jargão. E entrou no pantanoso terreno das justificativas. Geralmente é bem pantanoso, né? É complexo. É uma questão meio defensiva, né? A pessoa sempre, na verdade, ela está defendendo o interesse egóico dela. Né? Tudo bem? Podemos seguir? Agora, na estrangeirismologia, o conviviário assediado. Você poderia ampliar e aprofundar essa expressão? Como você vê a convivência entre homens que vivem a contar piadas sobre o sexo ou a fazerem insinuações relativas? Obviamente, a pergunta é de uma mulher de Joinville. Na minha opinião, eu acho negativo. A questão das evocações espúrias, a partir do momento que você começa a ter até acho que tem um verbete que fala dessa questão, desse linguajar mais chulo, né? Tem, chulo pensene. Chulo pensene. Então, a partir do momento que você começa a pensenizar, acessar esse tipo de holopensene, você vai ter as evocações. E a pessoa, se ela não tiver lucidez suficiente, ela vai levar até para a sua, digamos, para sua alcova e vai contaminar a alcova, né? Dificilmente a pessoa, se não tiver lucidez, ela vai dar problema ali na relação do casal. E essa que ela perguntou também desse conviviário assediado, né? Conviviário aí no caso metafórico amplo, né? O conviviário os ambientes que a consciência frequenta, né? Então, aí pode ser desde, se a pessoa frequenta, sei lá, motéis que, do ponto de vista energético, é negativo, ou que tem essas consciências. Então, eu vejo que é negativo. André, queria aproveitar nessa fala dele. Parabéns pelo verbete, viu? Então, outro dia eu estava assistindo um programa, e daí eu vi uma atriz, que aqui até vai estar na próxima novela, eu nem não sei o nome dela, uma atriz bem famosa. E ela estava comentando a respeito dos homens que eles ficam olhando as mulheres na rua, e junto com a dupla, né, no caso.
E eu achei muito assim interessante, porque ela falou assim, vocês têm que aprender a acostumar com isso, porque é normal o homem ficar olhando para as mulheres. E daí alguém perguntou, mas junto com a gente, eu acho uma falta de respeito, né, o homem ficar olhando para outra mulher. Daí ela disse, sabe o que é que eu faço? Eu pego e aí fico olhando junto, eu ainda falo assim, nossa, que mulher bonita, não sei o quê, né? Eu achei assim uma falta até de respeito, né, no sentido, né? Porque depois eu fiquei avaliando sobre isso, né? Às vezes a mulher está junto, às vezes não está junto, né? Como que fica quando ele chega em casa, né? Porque a princípio ninguém está sozinho, né? O que ele traz, qual é as companhias, né? E depois ele vai ter, né, o relacionamento com a mulher e como que é essa questão energética, né? Eu acho que tem que ficar mais atento sobre isso, né? Que não é tão simples assim, né? Isso é muito complexo, né? E quando você está evocando alguém, ou até o fato de você olhar para alguém, você está até acessando os assediadores daquela pessoa, né? Você olha para alguém, muitas vezes você está levando com você para casa essas consciências que nem sempre são, que na maioria das vezes são patológicas. Agora, depois você vai para casa, é a questão da alcova contaminada, né? Pois é, nesse sentido, né? Quero aproveitar e perguntar mais uma aqui na paradoxologia, na página 9, no segundo ali. O paradoxo de a aparente autossuficiência esconder grande carência afetiva. Dá para te ampliar? Isso eu vejo, isso é algo muito comum. Por exemplo, tem várias pessoas que ficam contando vantagens, dizem, eu sou bem resolvido, eu não preciso... Normalmente eu vejo mulheres falando isso, né? Porque, eu não preciso de homem, eu sou bem resolvido. Daí você vai ver, ela tem 50 gatos em casa, né? Para tentar atender essa carência afetiva, né? Eu vejo mais ou menos assim. Tá, posso mais uma, aproveitando a oportunidade? Na sindromologia ali, na segunda, a parassíndrome da abstinência da satisfação afetivo e sexual. Sindromologia, na página 9. Essa é a questão também que poderia levar para o Congresso Subtilis. Essa é uma parassíndrome, né? A pessoa carente, que imagina assim, você não tem uma satisfação afetivo-sexual, você é carente. Vamos colocar assim. Quando você vai dormir, você vai se projetar para onde você vai, provavelmente vai participar de bacanais extrafísicos, né? Então eu vejo essa como uma parassíndrome da abstinência afetivo-sexual. Agora, aqui na pensenologia, você poderia discorrer sobre o orgasmo pensênico e mútuo como melhor forma de orgasmo comum? Quando a gente olha para a questão do sexo, é errado pensar que é só uma interação somática, física. No orgasmo, existe além da questão física, existe uma troca energética. Então, no caso do orgasmo pensênico, ocorre uma projeção das energias, dos pensamentos, sentimentos e energias das consciências. Além disso, existem a projeção das energias sexuais do sexo chakra. Se não existe essa troca energética entre o sexo chakra do casal, a pessoa ela não vai ficar satisfeita. Porque um homem, ele até tem nos 700 experimentos, né? Um homem, ele consegue penetrar numa mulher não necessariamente ele vai projetar suas energias sexuais para aquela mulher. E a mulher, ela pode ser penetrada pelo homem sem também projetar suas energias sexuais pelo sexo chakra. Quando não ocorre essa troca efetiva dessa interação ginossoma-androssoma, não existe essa satisfação. A pessoa vai ficar carente. E o carente, como a gente fala, ele é um doente, né? Porque ele fica suscetível a ataques doentios intra- e extrafísicos. É o caso da vampirização energética. Muitas vezes é por aí, né? Vem o vampiro energético e o ato sexual em si não acontece ali entre aquelas duas consins, né?
Até entra a questão da alcova, né? Alcova contaminada, no caso, ela dificulta essa troca energética, porque ocorre às vezes o orgasmo compartilhado com essas, no caso, essas consciências mais consciências voltada para a energia sexual, né? Tem um livro, né, chamado Sexo e Destino, né? Que ele é um livro, acho que ele é bem importante, né? Bem esse lembrado. livro, né? Agora, na fatologia, André, na 6ª linha, você pode falar acerca do parceiro com olhos de solteiro? É aquele olhar que a Terezinha estava comentando, provavelmente, então, também, né? Esse eu coloquei como um indicativo de carência. A pessoa, ela pode até ter uma dupla, ter um parceiro sexual, mas ela ainda não chegou nessa condição de satisfação. Aí ela tá sempre de olho, né, no que aparece, de olho do mercado, ela tá carente. Esse é um bom indicativo, né, de que esse orgasmo ele ainda não chegou nessa condição homeostática de troca energética plena. Isso é um bom indicativo, eu coloquei mais nesse sentido. Agora, sabe o que eu acho interessante? Um contraponto a essa questão, né? Que eu acho assim que quando tem uma relação já mais assentada e mais tranquila, né, numa dupla, não tem nada demais o homem comenta, nossa, que mulher bonita, e a mulher também, nossa, que mulher bonita, caramba, que coisa, assim, eu falo muito, nossa, que deusa, nossa, que mulher bonita. E eu comento isso às vezes com o meu duplista, mas assim, numa boa, assim, a mulher é muito bonita, por que eu não vou comentar, né? Assim, é impactante, tem pessoas muito impactantes, né, fisicamente. Não, homens também, né, sim. também comentam, nossa, que homem bonito, caramba, que Apolo, que deus grego. E tudo bem, fica tudo bem, não tem, assim, nada de... Mas é que tem maneiras e maneiras, intenções e intenções, isso, vai né, da nessas abordagens, né. então Se não você tem não pode problema, também generalizar. Vamos, por exemplo, assim, se eu tenho uma duplista e ela não se sente bem com isso e eu fico não dá, falando, não adianta, vai ter evocação, vai ser negativo, né? Claro. Então, vai depender bastante de como a pessoa encara, né? O parceiro encara. É justamente isso que eu ia falar, que tipo, depende do temperamento, né? Porque temperamento é uma coisa bem complicada. Você fala assim, ó, ideia, né? Na ideia tá tudo certo, mas ali, a emoção... Agora, eu queria citar uma frase do professor Valdo no curso de Sexualidade, que me chamou a atenção, que é o seguinte... Você lembra dessa frase? Ele falava o seguinte, que o homem chega ao amor através do sexo. E que a mulher chega ao sexo através do amor. E que isso é uma coisa que, se o homem entendesse essa realidade e a mulher entendesse essa realidade, os dois, olha, fecham o balanço, entendeu? Porque é difícil a gente pensar, porque o homem ele pensa muito no sexo. E a mulher, ela pensa muito no processo romântico, no processo do amor. A gente tem que saber chegar nos dois polos aí da situação. Isso mesmo. Agora... André, na parafatologia, na penúltima linha, lá na página 8, eu gostaria que você comentasse sobre a condição de bom humor e soltura do energossoma em decorrência da afetividade e sexualidade sadias. Se formos olhar para a questão do sexo chakra, Kundalini, ela tem a energia mais básica do ser humano. E ela recebe as geoenergias através dos plantochakras. Então a gente costuma dizer que a Kundalini, ou energia sexual, é a energia que ela vai alimentar os outros chakras. Se você tem algum bloqueio sexo-chakral, você vai estar em subnível energético, vai ter desequilíbrios. Aí a pessoa não pensa direito, ela não vai estar na sua máxima potencialidade consciencial. Por isso a importância, né, de dominar o sexo de forma racional. Agora, na fatologia, na página 7, 2ª linha, as relações afetivo-amorosas superficiais devido ao excesso de individualismo e narcisismo. Aí ele diz assim, ele é de São José do Rio Pardo. Numa sociedade cada vez mais com traços narcisistas, a tendência aos relacionamentos serem superficiais e descartáveis. No meu estudo e pesquisa, pode-se notar que essas relações estão muito ligadas à questão do trinômio poder, sexo, dinheiro. Você poderia fazer um contraponto com o seu verbete?
Quando eu escrevi isso aí da questão dos narcisismos, individualismos, eu tinha lido uma matéria, uma pesquisa, que em casais onde uma das partes era, digamos assim, mais assim, não muito atraente, normalmente o homem muito feio, muito rico, e a mulher uma deusa. É bem comum essa dupla, não, é muito comum. Gente? Vamos combinar. Mas a pesquisa tentava entender cada parte da relação, né? E chegaram à conclusão que na maioria dos casos, né, no caso a parte mais bonitas, ela imaginava que ela não dava tanta atenção para a relação, ela deixava todo o esforço do relacionamento afetivo e financeiro, enfim, ser, digamos, bancada pela parte não tão, digamos assim, bonita. Então as pessoas elas se subentendiam que elas tinham uma vantagem por ser bonita, elas precisavam ser paparicar. Já eram criadoras por serem bonitas, que serem. Então acho que tem a ver com esse trinômio dele. Porém, em alguns casos, pode ser que seja também dificuldades na questão afetiva. Então, as pessoas acabam, por exemplo, hoje elas não têm muita, paciência, é tudo muito rápido, já quer conhecer e já ir para os finalmente, essa questão do individualismo. Agora, André, na principiologia, ela é de Portugal, para você discorrer sobre o princípio do sexo ser meio e não fim para a consciência lúcida. Eu imagino que a gente não vem aqui para, como objetivo final de nossas vidas, fazer sexo, né? Então, a questão do meio é para você atenuar essa tua instintividade, né? Você dominar o sexo. O sexo é bom, é uma dádiva da biologia. A gente tem que usar, ao meu ver, a nosso favor. É aquele paradoxo, né? De você precisar dominar para não ser dominado pelo dominar para não ser dominado, né? Se por um lado, é o paradoxo, né? Por um lado, você não deve hipervalorizar o sexo, você também não pode viver carente, porque senão você vai ser um doente, vai ser controlado pela instintividade, não vai ter, por exemplo, trabalhar em alto nível com a intelectualidade ou o parapsiquismo de forma constante, alto nível, dificilmente vai conseguir. Então, o sexo aí se torna secundário quando você começa a olhar por essa ótica. Agora, na fatologia, você poderia falar sobre as relações afetivo-amorosas, superficiais? Você já falou, é individualismo. Então, Cal, com você o microfone. Parabéns, André. Gostei muito do verbete. Eu queria perguntar lá na Sindromologia, página 9, qual é a relação da Síndrome de Cinderela com o título do verbete? Sim, se você podia fazer uma correlação. O que é essa síndrome e qual a relação com o binômio afetividade e sexualidade? Total. Essa síndrome, eu acho que Total. Tem no mito do amor romântico, que eu acho que a Adriana fala, né, da questão do síndrome da Cinderela, mas basicamente é que nem as princesas da Disney, né? Ela fica sempre com aquela idealização que vai aparecer alguém, um príncipe encantado, e vai salvar ela. Vai salvar da própria existência dela, sempre fica nessa expectativa. Agora, a questão do verbete é a pessoa, às vezes, dificultar os seus relacionamentos, porque ela sempre vai esperar, às vezes vai ter até dificuldade de ser proativa em conhecer alguém, ela vai estar sempre na espera. Vai sempre estar na espera. Isso eu vejo como uma dificuldade até de encontrar um duplismo, né, exitoso. Queria fazer outra pergunta. Assim, na sua casuística, queria saber se você tem alguma técnica para desenvolver o sexo diário. Como que você fez? Quero saber na prática. Na prática é fazendo, né? Não tem outro... Mas, por exemplo, você fez algumas reciclagens, técnicas. Como que você fez com a sua dupla? Bastante trabalho energético. Eu e minha duplista, a gente trabalhava muito o estado vibracional antes e depois. Arco voltaico, não sei se você conhece a técnica. Sim. Então, um aplicava no outro. Então, a gente começou a blindar a nossa alcova. E depois disso, não tem jeito. É sexo intenso até você ir melhorando, ir aperfeiçoando. Sempre vai ter algo para aprender.
E vocês têm um horário ou como é que vocês fazem? Não, eu acho que isso é até errado deixar isso de forma mecânica, né? Porque isso acaba caindo no tédio. Entendi. Obrigada. Oi, André. Boa tarde. Na interaciologia, na página 9, você poderia explicar como é que funciona essa interação da primenéria afetiva, primenéria parapsíquica e primenéria intelectual? Página 9. Interaciologia. O último item. Primenéria afetiva, parapsíquica e intelectual. Então, a gente vê a primenéria como uma condição onde tem um apogeu das energias conscienciais. Agora, levando já para a questão do cardiochakra, do parapsiquismo e da intelectualidade. Eu imaginei mais na questão de a pessoa estar como se fosse num êxtase assim, de positividade, assim. A pessoa ela consegue ter seu parapsiquismo assim, de forma constante, sem aqueles lampejos de trancamento de parapsiquismo. Ela tem esse relacionamento afetivo duradouro e também ela consegue desenvolver a intelectualidade de alto nível. É porque se for olhar a questão da sexualidade, o sexo chakra sem bloqueio, se você não tiver essa questão do sexo chakra desbloqueado, dificilmente você vai ter o corono chakra desbloqueado, né? O que impossibilita a questão de trabalhos intelectuais de alto nível. É como se fosse a questão do carregamento, né, da sua primenéria. Nesse caso, é claro que a primenéria é primavera energética, está sempre carregado fundamentalmente pelas energias, mas aí entraria esse conceito do foco, né, é quase uma metáfora, né, da primenéria intelectual, afetiva. E engraçado, interessante, que eu penso que foi na tertúlia de ontem, se eu não me engano, que a gente comentou também dessa coisa desse trinômio, que ele, na verdade, tem a ver com aquele trinômio das centrais extrafísicas, né, das energias, energias, no caso, ligando com parapsiquismo, fraternidade ligando com afetividade e verdade ligando com a intelectualidade, né? Eu acho muito sério como que esses princípios, teorias, enfim, esses conceitos da Conscienciologia, essas verpões da Conscienciologia, elas se interligam, dando uma consistência absurda para a ciência em si, né? Às vezes você está vendo uma outra coisa, aí quando você vê, não, mas tem ligação. Aí tem ligação com o PCN também, total. Né? Tudo assim muito coeso, né? Felizmente, muito coerente. Então, isso me chama a atenção porque eu penso que é um indicador para a gente aprofundar as pesquisas, né? E conseguir fazer essas conexões de modo mais íntimo na prática, né? Até que ponto a gente ainda é muito estanque, né? Porque também isso deve ser também didático para o nosso caso, né? Ficar, às vezes, separando as coisas para a gente poder entender uma, outra e outra, para que possa usufruir melhor de cada uma depois e juntas, né? Mas, enfim, viva a Conscienciologia. Agora, ela pergunta por que problemas ligados a questões afetivo-sexuais são tão comuns a toda a humanidade. Essa nossa amiga é de Joinville. A superação dos travões afetivos sexuais estão ligados com algum estágio evolutivo específico? O que você pensa sobre isso? Por que esses problemas? Eu vejo devido à relação do desequilíbrio energético e bloqueios chacrais. A pessoa, se ela não tem digamos assim, essa questão dos desbloqueios sexo-chacral, ela vai estar, digamos assim, desequilibrada energeticamente. E quem está desequilibrado não tem muita lucidez, não pensa direito, né? Agora, eu não sei o que você acha, mas tem essa coisa
do instinto, do famoso instinto né? sexual que tem a pessoa, na maioria verdade, dos pré-humanos, né? ela vai ser dominada por isso, né? Então é se ela não, o negócio. se ela não satisfaz nem as necessidades do homem-bicho, que é a coisa mais básica, então ela vai viver em função disso. Ela não vai pensar em, por exemplo, desenvolver trabalhos mais mental-somáticos, como é que ela vai, que é muito mais elaborado, muito mais avançado, se a base lá está desequilibrada, né? E eu penso também, não sei o que você acha, que essa problemática da humanidade é tão séria e tão comum, tão alastrada na maioria, nem na humanidade em si, que ela por si só, ela traduz esse princípio de que a nossa vida humana é energética. Justamente essa questão da sexossomática traduz essa problemática de falta de domínio energético, né? De falta de conhecimento, de lucidez, enfim. E, ao mesmo tempo, é muito claro que é energético, né? Então... Agora, complementando essa questão aí que ela perguntou do estágio evolutivo? Não, ali do desequilíbrio, ali do... Sim. E também eu vejo essa questão, quando você domina essa questão básica do homem-bicho, da sexualidade, que você controla ela, você tem uma vivência mais homeostática, a maioria dos conflitos, eles atenuam todos, né? Porque, se for ver, a maioria dos nossos conflitos, eles têm raiz emocional. Sim, sim, certamente. Muito bem lembrado, claro. Agora... sobre a homopensenidade, na página 8, segunda linha. Você poderia ampliar a teoria da homopensenidade? A 2, da dupla evolutiva? Então, dentro da técnica dupla evolutiva que foi proposta pelo professor Valdo Vieira, existe a teoria da homopensenidade 2, que é uma que ele também propõe aos duplistas. Homo quer dizer igual, parecido, semelhante. Então, o que é? É a dupla pensenizar, utilizar os seus pensamentos, sentimentos e energias de forma consoante, objetivando o principal objetivo do duplismo, que é a evolução da consciência. Então, ao somar esses esforços da dupla, né, objetivando a evolução, as conquistas, elas são superpotencializadas. E é claro que vai existir as conquistas individuais de cada um e também existirão as conquistas da dupla. Certo. E aí, só para clarear também a nossa teletertuliana, né, André? Tem aquele sentido estrito senso, que não é exatamente essa abordagem da dupla, né? Mas que, de certo modo, converge, que é aquela que é a unidade de medida, que o Homo Pensene é a unidade de medida da telepatia também. Mas, é claro, isso tudo que você colocou converge para uma telepatia 2, certo? Se você tem realmente um entrosamento, eu acho que isso é comum nas duplas, né? Nos casais. Começa a ter uma telepatia, começa a ter comunicação mais intensa por via telepática, né? É interessante também, é uma fonte de pesquisa bacana de fazer. Às vezes um olhar já vale mais. Agora, gente, deixa eu fazer aqui uma chamada para falar em dupla evolutiva. A gente tem o próximo acoplamentário, que é aqui o primeiro laboratório grupal do planeta, né? Vai acontecer de 7 a 9 de abril, a temática dupla evolutiva, com Ismário Oliveira e Adriana Lopes. Então, todos convidados aí, e eu penso que pode ser uma excelente oportunidade aí para os estudos aqui dessa temática, né, André? Posso fazer uma pergunta para o André? Assim, claro. O que acontece é o seguinte, que ele estudou um tema bem cabeludo, provavelmente vivendo na Europa, não é isso? Sim. Sim, né? Bom, aí outra coisa.
O local onde ele estava é um lugar, tipo assim, se a gente for ver o processo cultural, né, do que tem lá, os inferninhos, né, vamos pensar assim do ponto de vista da sexualidade, devido até processo de múltiplas vidas, processo de comerciantes, porque você estava na Holanda, tem a ver com grandes comerciantes, tem a ver com um processo aí de centenas de anos, né? Então a influência de poder, a influência do dinheiro. Então como que você viu nesse Holopensene trabalhar essa realidade? Olha, eu senti muita pressão extrafísica, né, nesse trabalho aí. Foi por isso que eu demorei assim razoavelmente para terminar esse. Foi uma batalha, mas deu certo. Desafiante. Foi né? desafiante. Muito bom. Agora, você morava em Amsterdã? Não, eu morava na verdade em Haia. Haia. Onde tem o Palácio da Paz. Sim, bacana. Legal. Não conhecia Haia. Já fui à Holanda algumas vezes, mas não conhecia Haia. Só de passagem, assim. E não, que eu lembrei de Amsterdã tem essa coisa forte, né, de sexologia, né, aquele bairro, é impactante aquilo, né, drogas, mas aquele bairro da Luz Vermelha, não é isso? É impactante aquilo, negócio esquisito, né, as vitrines e... Agora, deixa eu continuar aqui rapidamente a chamada. A gente tem também uma chamada para o pessoal de Cascavel, do 40 Manobras Energéticas, que acontece agora, 31 de março a 2 de abril. Então, isso é uma atividade da CIP, é um curso sem pré-requisito, e quem tiver interesse pode pedir informações pelo telefone 45 32 18 1818 ou 9974-6401, 99974-6401. E pelo e-mail cascavel@arac.org. Então, claro, é uma atividade em associação da CIP e da ARAC. Então, pessoal, vamos lá. A pergunta aqui do curso é: a teática energética faz parte do seu dia a dia? Fundamental, né? Até dentro aí do clima do nosso verbete, você falou muito, né, da importância da desenvoltura energética para lidar com esse assunto, tanto na escrita quanto no dia a dia, né, André? É muito importante. E aí, pessoal, a gente tem também aqui uma chamada, que é aqui agora para abril, 13, 20, 27 e 4, é uma atividade de consciência e terapia de grupo com o tema destemor. São 4 encontros e eles perguntam assim: frente ao desconhecido, o que predomina em você? A curiosidade sadia ou o receio? Sua atuação nessa vida corresponde aos seus potenciais e aportes recebidos? Você busca praticar o desassombro cosmoético no dia a dia? Então, isso é uma atividade da OIC, com os professores Francisco Carvalho e Hermânia Ribeiro. Pelo telefone você pode conseguir informações 30 25 14 04 ou 999 21 6664, www.oic.org.br. Então vamos lá, vamos desdramatizar os nossos destemores e honrar nossa condição de intermissivistas, não é verdade? Agora, eu queria também fazer um convite, aqui no caso, para o curso da Enciclosapiens, o Pangrafologia Verbetológica, e eu queria falar para vocês que eu considero também esse tema um desafio para todos nós, mas o nosso objetivo aqui é que a gente desenvolva o nosso parapsiquismo da melhor maneira possível em termos de mental somaticidade produtiva, para a gente se qualificar e escrever os nossos verbetes, participar mais ativamente da enciclopédia da Conscienciologia. E a gente sabe, o professor Valdo Vieira utilizava essa técnica da pangrafia para os escritos dele, e especificamente para os escritos da enciclopédia da Conscienciologia. Então, nada mais coerente e lógico do que a gente correr atrás, só a camisa, né, para desenvolver alguma coisa nesse sentido. Então, para você que está com aquele tema engavetado, ou que está com aquele verbete meio encruado, ou que pensa que não pode escrever, ou que isso ainda não é para você, a gente convida para que você participe. Esse curso, ele realmente tem um objetivo prático
de você fazer o seu autodesassédio mental somático, de você, através de prática, né, de campos bioenergéticos feitos para isso, a gente busca colocar em prática aquela técnica das 3 cadeiras, não sei se vocês conhecem, proposta também pelo professor Valdo Vieira, ele escreveu isso no DAC. Então, ele colocava que um primeiro momento da escrita é aquela recepção extrafísica, de você ter inspiração e, enfim, ter todo ali um trabalho bioenergético, um campo propício que os mais veteranos instalam, né? E, no caso do curso, a gente vai estar promovendo em função do Holopensene grupal, é claro, e claro, com a equipe EX e a participação, no caso, dos professores. E a primeira questão, então, dessa técnica é essa captação extrafísica. Depois, a gente tem aquela escrita livre, em papel e caneta, de preferência, essa que é mais, desliza melhor no papel. E a terceira fase, então, é a digitação, a questão da escrita realmente técnica. No nosso caso de verbete, a gente sabe que essa terceira parte significa, por exemplo, usar esse grande instrumento que é a chapa verbetográfica. Então, pessoal, todos convidados, o curso é uma iniciativa da Enciclosapiens, é o primeiro curso de campo da Enciclosapiens, vai acontecer, então, em 26, 27 e 28 de maio, com a equipe técnica da Enciclosapiens, e ele vai ocorrer aqui no campus da OIC, que foi o auditório disponível para o nosso curso, né? E, então, a coordenação do curso é Gisele Salles e Paula Souza, e os epicões são eu, Dulcidal, e o Hernani Brito. Se vocês quiserem mais informações, mandem e-mails, que a gente está aberto, disponível para tirar dúvidas, e, na linha aqui do Destemor, desdramatizar o processo de escrita. Gente, todos nós temos isso íncito na nossa condição de intermissivistas. Eu penso que o André está dando um excelente exemplo, né, André? Você está defendendo o seu verbete, você vai morar fora, não é isso? Fora do Brasil. E aqui fica o convite para você, aproveitando o seu retorno, que você use essa técnica. A gente tem vários verbetógrafos que moram fora do Brasil e que eles adotam essa técnica de utilizar a escrita do verbete, a participação na enciclopédia da Conscienciologia, como um link junto à Cognópolis, à CCCI, à TARES em si, né? Considerando que nas vindas ao Brasil, você tem a oportunidade de defender o verbete e, claro, fazer rapport com o seu público-alvo, aonde você está morando. Então, fica o convite, tá? Agora, vamos aqui então continuar, a gente ainda tem algumas perguntas, André. Na patologia, na página 8, quinta linha, de cima para baixo. A sexualidade promíscua podendo levar a acidente de percurso. Você pode aprofundar isso? Sim. Eu pensei nisso na questão até de uma gravidez indesejada, a pessoa não raciocina direito, vai lá, tem a relação sexual, às vezes não se protege, e pode ser ainda pior, né? Uma DST, AIDS. Se for ver hoje o Brasil, né, conforme pesquisas, enquanto a maioria dos países está diminuindo os casos de AIDS, o Brasil está aumentando, está tendo muitos casos de sífilis, justamente por causa disso, né, dessa condição de falta, né, às vezes, de racionalidade, lucidez das pessoas em se proteger. As chamadas DSTs, né? Doenças sexualmente transmitíveis, eu acho. Transmissíveis, né? Transmissíveis. Então, é nessa questão de acidente de percurso, né? Imagina você que tem tantos planos, né, de ser um completista e, de repente, ver ali que tem uma doença incurável, séria. É preciso cuidar, realmente. Agora, na parafatologia, quarta linha, na página 8, quarta linha, de cima para baixo. O sexo inativo podendo ser atitude de energias conscienciais. Poderia expandir, se possível, dar exemplos? Estagnadora, né? Estagnadora, estagnadora, isso. É o que eu estava falando anteriormente, a questão, né, do sexo chakra, de ele alimentar os outros chakras. Se a pessoa tem esse bloqueio, ela vai estar em subnível energético, né? Tudo nela vai ser
em meia marcha, vai ser até, por exemplo, eu não faço TENEPS, né, mas eu converso com o povo que faz TENEPS e a diferença é muito grande, né, da energia, enfim, de quem não tem uma vida sexual ativa. Agora, André, na estrangeirismologia, na página 7, primeira linha, de que forma o carpe diem hedonista no qual estamos imersos hoje pode ser revertido? Pode-se mudar um holopensene coletivo tão potente e intenso? Depois ele pergunta... Depois a gente continua. Responde primeiro essa pergunta é de um teletertuliano bem assíduo que anda passeando muito, viu? Ele está na França agora. Não sei se está fazendo algum curso, morando algum tempo por lá, mas originalmente ele é de Curitiba. Sim, carpe diem hedonista, né, aproveitar, né, o momento visando apenas satisfazer os prazeres, né, da carne, né, enfim, o próprio ego. Agora, é muito forte esse holopensene, eu só vejo como para tentar reverter isso através da reurbanização, da parapedagogia, enfim. Alta reeducação. Eu publicando verbetes desse tema... eu acho que é a única maneira, porque esse holopensene é muito forte e é muito fácil de ser engolido. Agora ele pergunta assim, o que vem a ser o velox concilium sector penitência? Esse aí em latim, né, que significa uma decisão apressada, geralmente ela é seguida por um arrependimento. Isso vai desde a falta de discernimento na escolha de uma dupla até essa questão do acidente de percurso, gravidez. Pois essa coisa da gravidez, né? Às vezes a gravidez de uma pessoa no momento errado pode mudar errado, completamente a proex dela. Às vezes. Pode até abortar a questão da proex. Né? É bem sério. Agora, a hipocrisia do Homo sapiens theatralis, infiel, é influenciada pela cultura de cada país ou é geral da natureza humana? E quais as suas dicas para o nosso upgrade da afetividade e da sexualidade? Essa questão do Homo sapiens theatralis infiel, eu acho que tem influência da cultura local. Tanto que tem pesquisas, acho que os brasileiros são os que estão no topo do ranking, os que mais são infiéis. Acho que tem muita influência da cultura, né? Do holopensene local. A pergunta era só isso? E quais dicas você pode dar para o upgrade da afetividade e da sexualidade? Então, uma das minhas referências, que é não sei se dá para mostrar aqui, é esse livro que eu utilizei como minha referência, é de um terapeuta sexual, Marty Klein, Inteligência Sexual. Ele fala muito, o enfoque é muito grande na questão da reciclagem afetivo-sexual. Porque ele conta alguns casos de pacientes dele, né? Claro, ele muda o nome para não expor as pessoas, mas o que me chamou a atenção o que mais tinha de paciente eram senhores ou senhoras na terceira idade lá. Por exemplo, chega um senhor de 60 anos e ainda está naquela questão de nostalgia, né? Ele quer, doutor, me ajuda a ter uma vida sexual igual eu tinha quando tinha 18 anos. Ou seja, né? Ele fala a questão da pessoa aceitar as mudanças do corpo, né? Convenhamos, né? Com 60 anos, um senhor não vai ter a mesma ereção que tinha quando 18 anos, né? Então, ele fala muito essa questão, né, de a pessoa ir modificando essa questão de aceitar o corpo, né, e ir implementando com essas diferenças, né, de idade, inclusive, eu acho que eu tenho um artigo que eu li aqui, que foi uma pesquisa sobre a satisfação sexual feminina com a idade, né, que foi até publicado no American Journal of Medicine, que ele estudou a satisfação de 806 mulheres com idade variando desde 40 a 100 anos de idade, ou seja, a idade média de 40 a 100 anos de idade, a idade média de 67 anos, sendo que 63% estavam já na pós-menopausa. E nessa pesquisa, as mulheres mais velhas estudadas eram as mais satisfeitas em geral. E as mulheres mais velhas que tinham sido recentemente sexualmente ativas
relataram que tinham orgasmos satisfatórios quase com a mesma frequência das mulheres mais jovens. Entre as mulheres que eram sexualmente ativas, cerca de 67% disseram que chegaram ao orgasmo na maioria das vezes, ou todas as vezes em que tiveram relações sexuais. Então, assim, essa questão das mulheres já na terceira e quarta idade ter uma maior satisfação, no estudo eles falam até que a frequência sexual diminuiu, só que elas tinham outras qualidade, questão mais afetiva, o toque do parceiro, o cuidado do parceiro, isso por si já trazia essa satisfação maior para elas. Interessante, bacana essa pesquisa. Agora, essa questão aí de implementar, melhorar, eu acho que assim, uma boa coisa é fazer atividades junto, né? Vai cozinhar junto, fazer aula de dança junto para unir o casal, acho que isso ajuda bastante. E uma coisa bem interessante que eu lembro, uma vez eu vi o Valdo falando, é ter mais contato com a natureza. Às vezes sair dessa selva de pedras e ir lá para o campo, os dois, uma coisa até mais rústica, sabe? Andar descalço na grama, colher fruta, tomar banho de cachoeira, enfim, ter essa interação maior com a energia imanente da natureza, porque facilita a interação energética entre o casal. Fica muito mais fácil. Interessante isso. Eu acho que dá muita diferença, eu penso. Claro. A respeito da cultura, né, da questão do homem, né, assim como que ele vê a questão do sexo e tudo, eu vejo, e a mãe é que cria, né, o filho, né, interessante, né, mas eu acho que assim, que coloca às vezes determinadas coisas, aquela coisa do homem ter que ser forte, ter que, todo esse processo está falando, né, mas eu penso que já está mudando hoje, né, a gente não vê tanto assim essa questão de, porque é menino, né, tem que ser dessa forma e tal, né, não sei como que tu vê hoje a educação, como que está essa educação hoje, dos pais, assim, com o filho homem, do machismo, essa questão aí. Eu acho que depende muito do local. Por exemplo, o Brasil, acho que pouco mudou em relação a isso, mas eu tive agora em contato com os europeus, né, e, por exemplo, as mulheres, elas estavam reclamando dos europeus estarem muito, digamos, muito sensíveis demais, e elas não gostavam, elas reclamam muito. Hoje, por exemplo, os alemães, eles estão muito, choram, até essa questão até da imigração, né? Eu vi muita questão, vários colegas meus alemães, né? Pessoal mais sensível, tudo, e as alemãs dizendo até que preferem homens mais latinos, que é mais viril, do que os próprios europeus, né? Então, nem todo mundo fica contente, mas eu acho que isso depende muito do local, né? Do holopensene local. Agora, o ginomachismo é um fato, né, Terezinha? Agora, na teoriologia, na página 8, na primeira linha, essa pergunta é da Suíça, nosso teletertuliano e verbetógrafo de lá. Você poderia explicar a teoria da extinção das manifestações de homem e bicho no curso da evolução consciencial? Eu vejo isso até como o crescendo afetividade e transafetividade, né? Primeiro você domina essa instintividade, né? E depois parte em direção à transafetividade. É a questão de você atenuar os seus instintos através de uma sexualidade e afetividade sadia. Agora, aquilo também que você comentou, né, da questão do bicho homem, mas crescente, de dominando e chegar na transafetividade. Começa, né, com os lampejos de transafetividade até chegar nessa condição de total mental somaticidade, né? Agora, você poderia aprofundar a relação do sexo chakra com o laringo chakra de Caxias do Sul? Essa eu não sei. Hã? Essa eu não sei. Então, eu lembro das colocações do professor Valdo sobre a questão de como que o timbre vocal de um homem pode levar uma mulher ao orgasmo. Vocês já ouviram ele falar isso? Da relação desses dois chakras, não é? E a gente pode pensar, não nesse ponto assim que seria, vamos dizer assim, um ápice, né?
Mas a gente pode pensar e articular a ideia aí com binômio, né? A questão do quanto que a voz, que o laringochakra influencia na sexualidade do parceiro, né? Em vários aspectos. E a gente sabe que tem essa relação mesmo energética, né? E eu penso que isso se expressa da maneira mais contundente com esse fato aí de até chegar no orgasmo, né? Que tem o contrário também, né? Da voz feminina sedutora, que leva o homem a uma excitação e, por exemplo, tem aquela voz, né? Tem aquelas famosas, né? Tem filme famoso com os tais gritos e sussurros, enfim, é alguma coisa assim mapeada na Socin, né? Dessa relação. Então, é importante a gente prestar atenção até que ponto uma pessoa, por exemplo, um orador, utiliza do laringo para seduzir um público. Tem aquele mito, né, lá da Grécia, do canto da sereia, né? Ou seja, o general lá, ele me amarrem aqui ao tronco, né, ao mastro, né? Justamente para eu não ser seduzido pelas sereias. Então, quer dizer, canto, isso é muito antigo, isso daí, né? Agora, o professor Valdo comentou no curso de sexualidade sobre esse processo físico, né? Ou seja, da voz mais grave, mexendo com as pregas ali, justamente do órgão sexual, orgasmo, exatamente feminino. O negócio é tão potente. E aí, por isso que essa voz de besouro, assim, acaba seduzindo tanto o público feminino. Diz que é um processo físico. Isso. Exatamente. Se levar para o lado nosográfico, né, pode ocorrer essa sedução, né, o holochacral, né, para vampirismo, né? É físico pela energia do laringo, né, André? Mas tem uma vibração física mesmo. Física, mas sai da energia do laringochakra, né? Então tem tudo a ver com esse binômio, né? Não, com o laringo e o sexto chakra, né? Mas é isso mesmo, ele comentou algumas vezes aqui na... Agora, de Maceió, na taxologia, você poderia ampliar o item 10, trancamento parapsíquico relacionando ao tema? Alguma dica para melhorar o binômio quando há dificuldade de encontrar afinidade suficiente que leve ao relacionamento de casal mais íntimo? Olha, até encontrar duplismo, alguém fixo, é a masturbação sadia mesmo, não tem jeito, né? Acho que é como conduta exceção, né? Não como conduta padrão. A longo prazo a pessoa fica só na condição de masturbação, porque aí se torna algo até egóico, né? O ideal é o orgasmo compartilhado. Agora aqui na pensenologia, o transe afetivo, energético e inconsciente das paixonites prejudicando a manifestação pensênica diuturna. Qual dica você daria para as pessoas saírem desse transe? É de Caxias do Sul também. Bom, primeiro, antes de se aproximar de alguém, ter mais calma, paciência, né? Porque de longe, com o contato assim, não... O problema é que as pessoas elas têm muita pressa para ir para os finalmente, né? De quando vê, já chega nessa condição de paixonite e aí ela se perde toda. Então, eu diria para a pessoa ter paciência. Enquanto isso, ir se melhorando, né? Trabalhando as energias. Aí não tem jeito. Você melhora o teu padrão, você vai atrair alguém que se afiniza com esse padrão melhor. Agora, a paixonite é uma droga, né? E é tão comum, né? A gente vê muito isso. Que atire a primeira pedra aqui, pois né? Principalmente é uma droga. Não tem como, indefensável o negócio. Só leva a pessoa para o buraco, é um horror. Agora, os pré-serenões estão longe, né, de estar fora dessa, né? Agora, ao verbetógrafo, você poderia comentar sobre pessoas que são viciadas em pornografias e com isso prejudicam a sua afetividade e sexualidade com o parceiro real? Olha, eu até falei no começo do verbete, isso é algo muito sério, né? A questão do congresso subtilis, né? Quando a pessoa, na verdade, ela assiste a pornografia, ela não está simplesmente assistindo aquilo, ela está acessando os assediadores dos atores, por exemplo.
e também os assediadores de quem acessa aquele material, quem assiste. Então, imagina a quantidade de consciências que você pode acessar simplesmente consumindo esse tipo de material. Agora, um exemplo que eu tive ali, que eu falei no começo, antes de eu ir morar com a minha dupla, a gente só se via nos finais de semana. Então, eu levava ela para minha casa na sexta-feira à noite. E então, assim, durante a semana, eu consumia material pornográfico, acessava a pornografia pela internet. Então, ali, eu já estava acostumado com esse padrão patológico dessas consciências, assim, doentias, né? Agora, quando a minha, no caso, na época a duplista era minha namorada, ela ia para casa sexta-feira à noite, para dormir de sexta para sábado era quase impossível. Era possível perceber a movimentação extrafísica no quarto, que elas ficavam incomodadas com a presença da minha dupla. Elas iam todas para cima dela, assim, era impossível dormir de sexta para sábado. Agora, de sábado para domingo, eu já dava uma amenizada, porque a gente até já formava o nosso campo. Então, assim, a questão da pornografia é muito séria. Assim, eu diria para a pessoa parar, tipo, agora, assim, porque é muito sério. E, normalmente, sobra para quem é mais fraco, né? Quem vai para cima das pessoas próximas, principalmente dos duplistas, né? Porque, na verdade, rola até uma competição, né? Claro. Rola uma competição. Elas querem que você, na verdade, consuma esse material, se masturbe, para elas se alimentarem daquela energia sexual. E não querem que você tenha essa relação com uma duplista. Elas querem exclusividade. Então, rola essa questão da competição. Agora, essa outra pergunta tem muita relação, é uma continuidade. Lá na Parafatologia, página 8, no final da quarta linha. Você poderia explanar sobre o ataque extrafísico e as excursões a bacanais extrafísicos? Página 8, na Parafatologia, na quarta linha. Sobre aí as excursões aos bacanais extrafísicos. Ela quer que comente isso aí? Excursões? Bacanais extrafísicos. Ela pergunta assim, se você poderia explanar sobre o ataque extrafísico e as excursões a bacanais extrafísicos. Então, assim, a questão é a seguinte, que quando você está carente, o que você faz quando você se projeta? Às vezes até de forma inconsciente e sem lucidez. Você vai em busca daquilo que você não tem, né? Energia sexual. Então, você acaba participando desses bacanais extrafísicos com essas consciências que, na maioria dos casos, elas não têm nem noção, que já dessomaram, mas se afinizam com essa energia sexual. Então, se você está carente, no caso, você vai acabar participando desses eventos extrafísicos. E que a gente comentou mais no início, né, André, que isso é bem mais comum do que as pessoas pensam. É muito comum, né? as pessoas acham que sonhou. Acha que sonhou, mas é assim, ó, um indicativo que a pessoa está participando disso é acordar esgotado, assim, acordar assim. Viu, André, só assim para referência, tem um filme português, holandês, que foi feito pelos dois, que é Mortinho para Voltar para Casa. E ele fala sobre isso. Você já viu esse filme? Não Tem que ver. É holandês-português. Nossa, Mortinho para Voltar para Casa. Holandês-português. E mostra justamente um ambiente extrafísico onde projetores vão lá e as mulheres, né, que estão seduzindo, as consciências energivoras, preferem os projetores, né, que têm energia física, do que as outras consciências, que não têm holochakra. E aí tem uma discussão a respeito desse assunto. Interessante, bacana. Não conheço esse filme, nunca vi, não. É fácil, assim? É encontrável, assim? Na Europa depois você... na Europa tá. Não, no mundo hoje em dia. Tá bom. Agora, na paradoxologia, André, lá na página 9, segunda linha, ele é de São Paulo, ele pede para você exemplificar o paradoxo da aparente autossuficiência esconder grande carência afetiva. Acho que esse aí a gente já comentamos, né? Mas eu posso falar rapidamente, né? A questão da pessoa, às vezes, conta muita vantagem que ela é autossuficiente, que não precisa de ninguém, mas daí tu vê, né, ela em casa 30
30 gatos, 10 cachorros. Ah, sim. Para suprir essa demanda, essa carência energética, né? Agora, também no paradoxo, o paradoxo da nulificação da força do sexo na vida humana ser condição necessária à plenitude da transafetividade. Você quer comentar? Essa questão da nulificação é você tentar, digamos, reduzir ao máximo a condição do homem-bicho, né? Para que você consiga ter esse início de transafetividade, que é algo já bem mais elevado, né? Porque vem a questão do mental soma. Agora, quer falar, Terezinha? Eu queria que tu falasse sobre o carente, ali na primeira linha, o carente tornando-se companhia desagradável, que seria dificultando o assentamento da vida afetiva. Poderíamos dar o exemplo dessas pessoas que são carentes, participam desses bacanais extrafísicos, têm essas companhias, e aí quando às vezes ela aparece no ambiente intrafísico, ela pode ser uma pessoa modelo, assim, uma deusa, mas a energia às vezes ela é repugnante. E você vê essas situações de pessoas que não conseguem fixar a dupla. Isso é muito comum, né? Pessoas que realmente não conseguem porque a energia é tão repugnante que as pessoas inconscientemente se afastam, né? Agora tem aquela pessoa também que o problema maior é do fechadismo, né? Que a pessoa não está disponível, sim, na verdade. Mas nesse caso aí, por exemplo, se a pessoa ela é vampirizada por essas consciências, ela acaba vampirizando as outras. Isso acaba sendo um incômodo. Digamos, eu chego aqui, eu estou carente, eu sou vampirizado e acabo vampirizando as outras pessoas. Inconscientemente, as pessoas vão ter incômodo com a minha presença aqui. E isso acaba dificultando o assentamento da vida afetiva, né? É o abertismo excessivo, né, e ectópico, né, equivocado, né? Eu comentei essa coisa do fechadismo, que são dois extremos, né? Aí tem aquele oposto, que é aquela pessoa que às vezes que comenta da dificuldade, que a gente sabe que é difícil, não é uma coisa assim simples, né? Você comentou anteriormente da questão de encontrar, de conquistar, de desenvolver o duplismo, mas tem aquela pessoa que é muito fechada, que ela não tem um abertismo para encontrar, né? Ela não se predispõe a isso. E aí dificulta mais ainda. Aí tem esse oposto da pessoa totalmente aberta, né, que também não resolve, ao contrário, né? Atrapalha mais ainda. Olha, a consciencioterapia eu recomendo. Eu fiz assim e ajudou bastante nessa questão aí. Muito bem lembrado, né? Consciencioterapia nesse caso. Agora, na paradoxologia também, no final da quarta linha, você poderia expandir o paradoxo da virgem intrafísica, participante assídua de bacanais extrafísicos? Essa é pesada, né? Esse aí é hot. Eu acho que paradoxo. Nossa. É o paradoxo, né? A questão, né? A questão moralista que ainda temos hoje, né? Desde a época vitoriana, essa questão do puritanismo. Então, a pessoa pode até ser virgem intrafísica, né? Mas ela, querendo ou não, ela tem essa carência. Então, quando ela se projeta, o que ela vai? Vai atrás de que tipo de energia, né? Energia sexual. Esse paradoxo é muito forte, né? Porque, claro, até que ponto essa condição já não é essa condição justamente que promove mais ainda a assiduidade, né, aos bacanais extrafísicos. Bem sério isso. Agora, na caracterologia, lá na página 11, ele pede para você aprofundar o item exacerbação emocional, primeiro, 4. Então, essa questão da exacerbação emocional, a pessoa está desequilibrada energeticamente. Então, ela vai ter essa questão da emotividade, dificilmente ela vai racionalizar nas suas atitudes, ela vai ser dominada por essa questão emocional.
que aqui você colocou as reações da pessoa que vivencia esse... A questão patológica, né? É, totalmente patológica, né, André? E o outro é o item 10, o trancamento parapsíquico. A questão do trancamento, porque como a pessoa, essa está na seção caracteriologia, né, a vivência patológica do binômio, então eu vejo a questão do, aconteceu comigo, né, o trancamento do coronochakra, né, daí você acaba tendo bastante dos chakras encefálicos, né, você acaba tendo bastante dificuldade nas parapercepções. Até que ponto essas consciências patológicas também não ajudam aí você a manter você nessa condição, manter, né? na questão, obnubilação, né? Deixar a pessoa, digamos assim, casca grossa. Elas talvez até patrocinam esse casca-grossismo. Né? Agora, você podia comentar, André, a frase enfática? Então, sob a ótica da holomaturologia, quem prioriza o binômio homeostático afetividade e sexualidade supera a instintividade visando a conquista da condição evolutiva da autotransafetividade. Eu acho que a gente comentou bastante no começo essa questão de viver de forma o binômio de forma mais homeostática possível, tentando afastar o máximo possível essas consciências mais doentias, energias gravitantes, prestar atenção nos ambientes que a gente frequenta e para tentar limpar energeticamente, né, a nossa consciencialidade para patrocinar essa questão da rigidez pensênica. Aí fica muito mais fácil, né, você ter lucidez para rumo, né, à autotransafetividade, que é algo muito mais elevado. Você conseguiu sintetizar bem, a frase enfática ficou bem concisa, bem forte, né, relacionando aí esse crescendo. Então, André, a gente agradece muito assistencial, bem elucidativo, e eu penso que você tem razão, é um assunto que precisa ser mais debatido, foram muitas as perguntas. Pessoal, muito obrigada a participação de vocês e a equipe do Tertuliário. Vamos aqui aos nossos anúncios. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas do livro de presença, 8 perguntas presenciais e 32 perguntas online. Para hoje temos um recado com a Patrícia Alves, acoplamentário da dupla evolutiva. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui para reforçar o convite que a Dulce já fez e trazer mais alguns dos esclarecimentos. É para o acoplamentário de dupla evolutiva que vai acontecer do dia 7 ao dia 9 de abril. Os EPICONs são o professor Mário Oliveira e a professora Adriana Lopes. Ambos são duplistas, né? Eles constituem uma dupla evolutiva, são psicólogos. Então, é uma oportunidade muito interessante para você que quer aprofundar no tema de hoje, né? E esclarecer mais dúvidas e fazer suas experimentações. Eu gostaria de esclarecer que o aluno desse acoplamentário, na verdade, ele deve vir com o seu duplista. A inscrição é por casal, né? Então, nós teremos até 10 casais apenas, e nós até hoje já temos 6 inscrições, então temos apenas 4 vagas para casais. Tá? Então, repetindo, é do dia 7 ao dia 9 de abril. Obrigado pela atenção. Local de poder. Especialidade intrafisicologia.
com a professora verbotógrafa Dulce Dal. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa tarde e até amanhã.